Os gritos começaram tarde demais. Alguns batiam na madeira da arca com desespero. Outros, de joelhos no barro, imploravam ao céu entre lágrimas. Mas Noé não podia abrir, porque já não era decisão dele. A porta tinha sido fechada por Deus. E se a fé não fosse um refúgio quando tudo está bem, mas uma santa loucura quando ninguém mais acredita? Esta é a história de um homem que trabalhou em silêncio enquanto o mundo zombava, que pregou sem microfones, sem templos, apenas com suas mãos, seu martelo e sua obediência. Durante 120 anos, cada golpe sobre a madeira era um aviso. Cada tábua encaixada na estrutura era uma palavra profética, mas ninguém ouvia. Chuva, diziam. Dilúvio, não seja ridículo, nunca choveu. E, no entanto, choveu. E quando a terra começou a estremecer e os rios transbordaram, já não havia tempo para mudar. Hoje você vai conhecer os detalhes que quase ninguém menciona. Como Noé levantou a arca sem ajuda humana, que materiais usou e qual era seu significado. Porque não havia janelas laterais, porque havia apenas uma porta, e o que tudo isso representa para nós hoje. Porque a arca não foi apenas um refúgio. Foi uma linha invisível entre a fé e o juízo, entre os que confiaram e os que riram. Este conteúdo é gratuito, mas o impacto que pode causar é imenso. Se esta mensagem está tocando seu coração, retribua com um gesto simples. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a levar este conhecimento bíblico a mais pessoas. Hoje, o som da chuva não é físico, mas o céu continua falando. Você está ouvindo. O mundo nem sempre foi como o conhecemos. Houve um tempo em que a terra florescia sob a bênção de seu Criador. Os rios cantavam, os campos davam fruto e o homem caminhava em paz com Deus. Mas essa harmonia foi quebrada. O que começou com uma desobediência em um jardim transformou-se em uma epidemia de corrupção sobre toda a terra. Passaram-se gerações. Adão e Eva já não estavam, mas seu legado de pecado havia se multiplicado. A humanidade, que havia sido formada com amor e propósito, agora se revolvia na violência, na cobiça e na idolatria. Gênesis 6 nos revela uma cena aterradora. E viu Deus que a maldade dos homens era muita na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente para o mal. Não eram apenas atos, era o coração. Uma geração que não pensava em se arrepender, mas em aperfeiçoar sua rebelião. Homens tomavam para si as mulheres que queriam, sem respeito nem compromisso. As cidades cresciam, mas não em justiça, e sim em perversão. Erigiam-se altares a ídolos, ofereciam-se sacrifícios a espíritos estranhos. A compaixão era considerada fraqueza, e o orgulho, virtude. Mas havia algo ainda mais inquietante. Os filhos de Deus, um termo que tem gerado debate entre estudiosos, viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram. Dessa união, nasceram os nefilins, gigantes poderosos que encheram a terra de violência. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos creem que eram anjos caídos, seres celestiais, que abandonaram seu lugar designado por Deus para se misturarem com a humanidade. O que antes era sagrado foi profanado, e então o impensável aconteceu. Os céus se calaram. Durante gerações, Deus havia falado por meio de seus servos, havia advertido, havia instruído, havia esperado. Mas agora, o juízo começava a se formar em silêncio. Deus não agiu por impulso. Ele observou, dia após dia, ano após ano. Deu tempo, ofereceu oportunidades, mas o que viu foi um padrão sem mudança. Corrupção, perversidade, orgulho. Então, a Escritura nos mostra uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. E doeu-lhe o coração. Deus sentiu dor. Não por fraqueza, não por insegurança, mas porque amava. Porque criou o homem para o bem e o via afundar no mal. O mundo não precisava apenas de leis, precisava de redenção. Mas antes,
viria o juízo. Não seria um castigo cego, não seria uma explosão de ira. Seria uma limpeza, uma purificação, um reinício. Mas mesmo no meio desse plano, Deus não esqueceu seu caráter, misericordioso, paciente, justo. E então, ele procurou entre a multidão, entre cidades cheias de violência, entre vozes cheias de zombaria, e encontrou um só. Noé achou graça aos olhos de Deus. Enquanto os outros construíam impérios de pecado, Noé construía um altar. Enquanto os homens celebravam a si mesmos, Noé caminhava com Deus. Era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, um raio de luz em meio a uma geração corrompida. Sua vida não era perfeita, mas seu coração era fiel. E foi então que o silêncio se rompeu. Deus falou. Mas não a multidões, não a reis, não a exércitos. Falou a um só homem, a um coração obediente, a uma fé silenciosa. O céu, que por tanto tempo havia guardado silêncio, agora sussurrava um plano estranho, incompreensível, absurdo para a lógica humana. Constrói uma arca, um barco, em terra firme, um refúgio onde não há tempestade, uma porta, em uma geração que não quer entrar. E enquanto Noé escutava, o resto do mundo seguia sua rotina. Comiam, bebiam, casavam-se, faziam negócios, construíam monumentos ao próprio nome, ignorando que cada dia era um passo a mais rumo ao abismo. O juízo não veio imediatamente, porque o caráter de Deus não é impaciente. Deus esperou, e enquanto isso, Noé construía, martelo na mão, tábua por tábua, ouvindo uma voz que o mundo não ouvia. E cada golpe de seu martelo era um eco do céu. Havia vozes por toda parte, mas nenhuma como a de Noé. Enquanto os homens gritavam nas praças, enquanto se ouviam gargalhadas nas ruas e se entoavam cânticos a ídolos sem alma, nas profundezas do seu coração, Noé guardava silêncio. Um silêncio que não era de medo, mas de reverência. Um silêncio que escutava o que ninguém mais queria ouvir, a voz de Deus. A Bíblia diz que Noé era varão justo, perfeito em suas gerações. Com Deus andou Noé. O que isso significa? Numa época em que todos os outros haviam se entregado à corrupção. Significa que enquanto os outros escolhiam a conveniência, ele escolhia a obediência. Enquanto a maioria se rendia à pressão social, ele permanecia firme. Enquanto outros ajustavam sua fé para se encaixar num mundo em decadência, Noé vivia como se já estivesse em outro reino, e isso tinha um preço. Imagine-o caminhando por sua cidade. Uma cidade barulhenta, arrogante, devota de prazeres passageiros, e sentindo o peso de ser o único que ainda acreditava, o único que ainda esperava, o único que ainda resistia a dobrar seus joelhos diante dos deuses falsos do momento. As crianças o apontavam, os anciãos o evitavam, os sábios zombavam. Lá vai o lunático, diziam, o homem do martelo, o que fala com o Deus invisível. Mas Noé não respondia com gritos, não precisava de cartazes nem de debates públicos. Sua vida era seu sermão. Sua maneira de caminhar, sua maneira de olhar, a forma como tratava sua esposa, seus filhos, os animais. Tudo nele era um testemunho vivo de que ainda havia luz em meio a tanta escuridão. E foi a esse homem, a esse coração solitário, que Deus se aproximou. Mas o chamado não veio envolto em glória. Não houve trovões, nem anjos cantando, nem uma voz que fizesse a terra tremer. Não, foi mais íntimo, mais humano, uma conversa sagrada entre o Criador e seu amigo fiel. Noé, o fim de toda a carne veio diante de mim. Imagine ouvir essas palavras. Imagine saber que cada rosto que vê, cada vizinho, cada comerciante, cada criança brincando na rua, está marcado para o juízo. Imagine carregar essa verdade, enquanto todos riem ao seu redor. Mas junto ao anúncio, veio a missão. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, uma arca
Não para fugir, mas para preservar, não como castigo, mas como oportunidade. Uma estrutura imensa que exigiria anos de esforço, paciência, suor e fé. Fé para construir algo que nunca havia sido feito, para enfrentar algo que nunca havia sido visto, porque até aquele momento nunca havia chovido. Noé não tinha registros históricos. Não havia visto tempestades, nem dilúvios, nem desastres naturais desse tipo. Ele só tinha a voz de Deus. E isso bastava. Mas obedecer não era fácil. A construção da arca não foi apenas um projeto, foi uma batalha diária. Contra a lógica, contra a crítica, contra o cansaço. A cada dia ele devia se levantar, pegar suas ferramentas e trabalhar enquanto os outros viviam como se nada estivesse para acontecer. E enquanto martelava, também pregava. Porque Noé não era apenas um carpinteiro divino. A segunda carta de Pedro o chama de pregoeiro da justiça. Cada tábua que colocava, cada instrução que seguia, cada conversa que tinha era um convite. O juízo vem. Há uma porta, há uma saída. Mas as risadas eram mais fortes que sua advertência. Dilúvio? Diziam entre gargalhadas. Um mar no céu? Que tipo de conto você está contando aos seus filhos, Noé? E, no entanto, ele continuava. Martelada após martelada, ano após ano, enquanto seus filhos cresciam, enquanto seus cabelos embranqueciam. Enquanto o mundo seguia girando como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas Deus não havia se esquecido. Ele via cada prego, ouvia cada oração, contava cada lágrima derramada em segredo. E enquanto o mundo ignorava, Deus preparava, não só a arca, mas os corações daqueles que seriam salvos. Porque a fé de Noé não era passiva, era ativa, concreta, tangível. Ele não apenas cria, ele obedecia, não por medo das consequências, mas por amor àquele que lhe falou. E assim, enquanto a humanidade celebrava seu aparente progresso, num canto esquecido da terra, um homem estava mudando a história com madeira, com fé e com uma esperança que ousava olhar além das nuvens. Noé não construiu qualquer barco. O que se erguia em meio àquela terra seca, sob o assombro e o desprezo de toda uma geração, não era uma embarcação comum, era uma mensagem codificada, uma pregação silenciosa, um símbolo vivo de algo muito maior que madeira, betume e medidas exatas. Foi o próprio Deus quem deu o plano. Não deixou Noé improvisar, não lhe pediu criatividade humana, deu-lhe medidas precisas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. 3 andares. Uma única janela. Uma única porta. Cada dimensão, cada detalhe, tinha um propósito. A madeira deveria ser de gofer, uma espécie resistente, mas não espetacular. Não um material precioso, e sim firme, confiável. O betume com que deveria ser revestida, por dentro e por fora, selava cada espaço, impedindo que a água entrasse. Era mais que proteção física. Era cobertura divina. E aqui começa a se revelar o verdadeiro mistério da arca. Não era apenas uma estrutura para escapar. Era um reflexo de Cristo. Sim, a arca representava Jesus muito antes de seu nome ser revelado. A Bíblia diz que havia apenas uma porta, não duas, nem várias, só uma. Jesus diria séculos mais tarde: eu sou a porta, o que por mim entrar será salvo. Consegue ver o eco? Havia apenas uma maneira de entrar na arca, apenas um design aprovado por Deus, apenas um tempo determinado, e somente aqueles que creram entraram. E mais, não havia janelas laterais, só uma, no alto. Noé e sua família não podiam olhar para fora, não podiam se distrair com o que deixavam para trás. Seu olhar deveria estar dirigido para cima, para Deus. A arca não era apenas um refúgio, era uma escola de fé. Enquanto a estrutura se erguia, o povo seguia com sua vida. Casavam-se, construíam, faziam negócios. Ninguém queria saber de um juízo iminente.
Ninguém queria ouvir falar de arrependimento. E, no entanto, ali estava, a cada dia mais visível, cada vez maior, um aviso de madeira, um sermão que não gritava, mas não podia ser ignorado. As crianças zombavam, os comerciantes usavam como ponto de referência: nos encontramos perto do barco do louco. Os sábios davam explicações científicas sobre por que um dilúvio global era impossível. Mas nenhum podia negar sua existência. Estava ali, no meio deles, e não o entendiam, porque assim também é hoje. Cristo está diante do mundo, visível, presente, revelado em sua palavra, em seu espírito, em seu sacrifício, mas a maioria não o reconhece, não o entende, ou simplesmente o ignora. E cada tábua colocada naquela arca era como uma profecia talhada com mãos humanas. Quando Noé selava uma união com Betume, estava selando uma verdade eterna. O juízo viria, mas Deus havia providenciado uma saída. O fascinante é que não há nenhum prego metálico registrado. Tudo era encaixado, selado, reforçado, sem estrutura moderna. Como? Pela direção de Deus, porque onde há fé e obediência, não falta sabedoria divina. O mundo ria, mas a justiça estava em construção. O que você está vendo tem poder para transformar vidas. E você pode fazer parte disso. Clique em gostei neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Cada gesto simples ajuda a espalhar esta verdade a quem mais precisa. 120 anos. Não foram semanas, não foram meses. Foram mais de 1.400 amanheceres e mais de 1.400 noites em que Noé se levantou com o mesmo propósito: construir e pregar. Sim, porque Noé não era apenas um construtor obediente, era um pregoeiro da justiça. Enquanto suas mãos trabalhavam a madeira, sua boca falava com vizinhos, com comerciantes, com desconhecidos que passavam para observar a estrutura colossal que se erguia no meio do campo. Cada conversa era uma oportunidade, mas o mundo não estava interessado. As pessoas escutavam, mas não ouviam, viam, mas não entendiam. Seu coração estava tão endurecido pelo pecado, pela rotina, pela arrogância de sua própria inteligência, que a voz do céu lhes parecia loucura. Um dilúvio? Água caindo do céu? Nunca aconteceu, diziam com sarcasmo. Por que deveríamos acreditar nisso agora? E cada martelada de Noé soava como um sino profético, marcando a passagem do tempo. Tic-tac, tic-tac. Cada tábua colocada era uma folha do calendário divino caindo, aproximando o dia que mudaria tudo. Mas eles não sabiam. Ou melhor dizendo, não queriam saber. Porque no fundo, sabiam que se o que Noé dizia fosse verdade, teriam que mudar. E mudar requer humildade, requer reconhecer que não somos o centro, que não somos eternos, que há um Deus e que Ele vai julgar. Por isso, preferiam zombar. Olhem, lá vai o louco do barco de novo, ririam os jovens. Que se apresse com sua arca, que a chuva está para cair. Brincavam os anciãos, enquanto o céu seguia claro, brilhante, silencioso. E, no entanto, Deus não se apressou, esperou, porque sua misericórdia não se fecha com facilidade. Ele não queria destruir, queria salvar, mas não podia ignorar a maldade, não podia ignorar a dor que os homens causavam uns aos outros. A terra estava contaminada, não só fisicamente, mas espiritualmente. Havia gritos de injustiça, de sangue, de impiedade, e mesmo assim ele esperou. Noé continuava construindo, dia após dia, ano após ano, sob o sol abrasador, sob a indiferença de todos. Em seu coração, certamente houve dias de cansaço, de dúvidas, de lágrimas, dias em que olhava para sua esposa, para seus filhos e pensava: vale a pena? Mas então olhava para o céu e lembrava da voz. E isso bastava,
porque não se tratava de convencer o mundo, mas de obedecer àquele que o criou, e o tempo continuava passando. A arca crescia, e o aviso também, porque a arca, mais que um refúgio físico, era uma mensagem visual que gritava aos olhos de todos: o juízo vem, prepare-se, há uma saída, mas a porta não estará aberta para sempre. Essa era a tensão invisível que percorria o ambiente, embora as pessoas fingissem que não a sentiam. Sabiam que Noé não era um homem comum, sabiam que algo em sua presença incomodava. Era como se sua vida lhes lembrasse o que não queriam ouvir, que nem tudo está bem, que nem tudo é para sempre, que há um Deus que observa. Mas em vez de se renderem, se endureceram ainda mais, assim como hoje. Hoje também há um aviso, não de madeira, mas de palavra, não de betume, mas de verdade revelada. Mas o mundo continua igual, rindo, negando, distraindo-se com prazeres que não saciam, chamando de fanático aquele que se atreve a viver pela fé. Os dias finais se aproximavam, e o som do martelo era cada vez mais profético. A misericórdia ainda estava estendida, mas o relógio do céu seguia correndo. O dia chegou, mas ninguém o esperava. Não houve sinais no céu que avisassem com fogo. Não houve tremores que fizessem a terra tremer antes do juízo. Aquele dia começou como qualquer outro, com risos, com negócios, com planos humanos cheios de arrogância e vazio espiritual. E, no entanto, nos céus, algo já havia sido decidido. Noé e sua família terminaram a arca. A última tábua foi colocada. O betume selou a última união. Os compartimentos estavam prontos, os mantimentos armazenados, o refúgio estava completo. E então aconteceu o impossível. Animais de toda a espécie começaram a chegar, não guiados por homens, mas pelo sopro do Criador. Casais de cada espécie, marchando com ordem sobrenatural, como se obedecessem a um chamado que a humanidade não podia ouvir. Os que estavam perto viram isso e zombaram ainda mais. "Olhem só isso", diziam entre risos. "A arca do circo está aberta." Até os animais acreditam nesse louco, mas Noé não respondeu. Porque seus olhos já não estavam nos homens. Estavam fixos naquele que lhe havia falado desde o princípio. Ele e sua família, 8 pessoas ao todo, entraram na arca. E uma vez lá dentro, algo ainda mais extraordinário aconteceu. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Não foi Noé, não foi um mecanismo humano, foi Deus quem fechou a única porta. E com esse gesto, o tempo da misericórdia terminou. Lá fora ninguém compreendia. O sol brilhava. O céu ainda era azul. Os pássaros cantavam como todos os dias. Parecia absurdo pensar que algo iria mudar. Mas dentro da arca, o silêncio era diferente. Ali, sentia-se a tensão, o peso do momento. O ar estava carregado de algo que não podia ser explicado com palavras. Uma certeza, um sussurro invisível, um temor reverente. Passaram horas e nada aconteceu. Passou um dia inteiro e ainda o céu permanecia intacto. Lá fora, os zombadores se sentiam vitoriosos. "Onde está o teu dilúvio, Noé? Acaso o teu Deus se arrependeu?" Mas no céu, o relógio continuava contando. E quando chegou o dia determinado, a atmosfera mudou. Começou com uma gota. Uma só, quase imperceptível. Caiu sobre a terra seca e evaporou. Depois outra, e mais uma, até que o céu deixou de se conter. As fontes do grande abismo se romperam, as comportas celestiais se abriram. E o que nunca havia acontecido desde a criação começou a se manifestar com fúria implacável. A chuva caiu, não como garoa, mas como um dilúvio incontrolável. Goteiras que viraram rios. Fendas que se abriram na terra, o chão começou a rugir, as árvores a se romper, os homens a correr. E pela primeira vez, os que zombavam começaram a temer. Batiam na madeira da arca. "Noé, abre-nos! Você tinha razão, perdoe-nos!"
Mas já não era Noé quem tinha a chave. A porta havia sido fechada pelo céu e o tempo de entrar havia passado. Porque há momentos em que a graça termina. Não porque Deus seja cruel, mas porque o coração humano rejeitou demais, desprezou demais, ignorou demais. Os gritos eram dilacerantes, as mães corriam com seus filhos, os homens fortes choravam como crianças, mas já era tarde, e o juízo não recuou. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites, sem trégua, sem pausa. As águas subiram, as montanhas desapareceram. As cidades foram submersas, e com elas, toda a soberba humana. Dentro da arca, a cena era diferente. Não havia caos, não havia desespero, apenas obediência, silêncio e fé. Noé não sabia o que viria. Não podia prever quando tudo terminaria, mas confiava, porque sua segurança não estava na madeira, mas na palavra. E enquanto o mundo lá fora se desfazia, a fé dentro se fortalecia. A porta estava fechada, o juízo havia começado, mas a fé apenas estava sendo provada, porque estar dentro da arca não significava ver imediatamente a salvação. Significava esperar, significava confiar, mesmo quando o céu não falava. Porque uma coisa é crer enquanto o sol brilha. Outra bem diferente é confiar quando tudo lá fora desmorona e Deus guarda silêncio. Os primeiros dias dentro da arca foram dias de estremecimento. Não pelo temor da estrutura, que havia sido desenhada pelo próprio Criador, mas pelos sons do lado de fora. Gritos abafados pela chuva, batidas desesperadas na madeira, o eco de uma humanidade que só buscou a Deus quando já não havia tempo. Mas lá dentro, Noé orava, não com palavras eloquentes, mas com suspiros, com lágrimas. Com a calma silenciosa de quem decidiu crer, mesmo sem entender tudo. A chuva batia no teto com força. A arca se sacudia a cada onda, a escuridão envolvia tudo, não havia mais janelas que uma, no alto, e essa foi sua única direção, olhar para cima, dia após dia, e não cessava. 40 dias e 40 noites sem um sinal do fim, sem uma promessa de quando voltaria a calma, sem voz do céu, apenas a lembrança firme do que Deus havia dito. E a certeza de que Ele não mente. Assim é a verdadeira fé. Não é um sentimento, não é uma emoção que flutua com o clima. É uma decisão enraizada na confiança absoluta de que o mesmo Deus que falou no início te sustentará até o fim. Enquanto as águas cobriam montanhas, enquanto a terra desaparecia sob o juízo divino, dentro da arca reinava algo mais forte que o medo. A obediência. Os animais estavam tranquilos. As famílias, embora em silêncio, sabiam que estavam onde deviam estar. Cada espaço havia sido previsto, cada necessidade coberta. Porque Deus não apenas ordenou que entrassem, também preparou tudo o que era necessário para resistir. E assim, quando o juízo terminou de cair, as águas permaneceram. Semanas se passaram, e o silêncio lá fora era absoluto. Já não havia gritos, já não havia movimento, apenas um mar imenso, cobrindo toda a terra. Mas Deus seguia ali, mesmo sem falar, mesmo sem se manifestar, mesmo sem dar novas instruções. Ele estava presente em cada madeira que flutuava, em cada vida preservada, em cada suspiro de fé que Noé e sua família ofereciam desde a escuridão da arca. Porque a fé não exige explicações, apenas requer confiança. E um dia, o vento começou a soprar diferente. As águas começaram a descer, lentamente, sem milagres barulhentos, sem anjos anunciando. Apenas um processo invisível, mas orquestrado do alto. A arca pousou sobre os montes de Ararat, mas ainda não saíram, porque embora a impaciência humana empurre, a obediência espera. Noé enviou corvos, depois uma pomba. Observou, esperou sinais, mas não se moveu até que o céu voltasse a falar. E quando finalmente a voz do Criador ressoou novamente, sai da arca tu,
contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então, e só então, saíram. Não correram para reivindicar território. Não se apressaram para construir casas. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Porque antes de levantar uma cidade, levanta-se uma adoração. Antes de estabelecer um lar, estabelece-se a honra a Deus. E esse gesto foi o aroma que agradou ao céu. O solo ainda estava úmido. O ar tinha aquele aroma que só fica depois da tempestade. Os céus, agora desobstruídos, pareciam respirar junto com a terra, como se toda a criação tivesse passado por um juízo e finalmente despertasse para um novo começo. Noé desceu da arca com passos lentos, não porque duvidasse, mas porque entendia a gravidade do momento. Diante dele não havia cidades, não havia ruído, não havia civilização, apenas terra. Terra lavada pelo juízo, terra nua, terra que teria que voltar a ser semeada, não apenas com frutos, mas com justiça. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas, apenas 8. De milhares, de milhões, apenas eles haviam sido preservados. E essa preservação não era apenas um presente, era uma responsabilidade. Noé não começou construindo casas, não buscou abrigo imediato, não organizou a terra para se alimentar. Seu primeiro ato foi levantar um altar. Pegou pedras, arrumou-as com reverência, preparou a lenha, pegou animais limpos, segundo a instrução divina, e os ofereceu como sacrifício, não como pagamento, mas como adoração. O juízo havia passado, mas a gratidão apenas começava. E então Deus falou, mas desta vez não com advertência, mas com promessa. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que a intenção do coração humano seja má desde a juventude. Nunca mais destruirei todo ser vivente como o fiz. E para selar essa promessa, Deus colocou um sinal, um arco nas nuvens, um arco sem corda, sem flechas, um símbolo de paz, o arco-íris. Pela primeira vez na história, as cores atravessaram o céu não como espetáculo natural, mas como pacto eterno. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivente. Estará nas nuvens, e quando eu o vir, lembrar-me-ei da minha promessa. Esse arco não era para Noé, não era apenas para seus filhos, era para todos, para você, para mim, para cada geração que viria. Um lembrete, não apenas do juízo, mas da graça. Porque o mais assombroso dessa história não é que Deus tenha destruído os ímpios. O que realmente impressiona é que Ele tenha decidido recomeçar conosco. E a lição permanece até hoje. Deus não se arrependeu de amar o homem, apesar do pecado, apesar da rebelião, apesar de tudo o que destruímos, negamos, contaminamos, Ele escolheu redimir. Mas essa redenção agora não é feita de madeira e betume. Agora tem um nome, Jesus Cristo. Ele é a nova arca, Ele é a única porta. Ele é o refúgio em meio ao juízo. E hoje, essa arca ainda está aberta, mas por pouco tempo, porque como nos dias de Noé, a humanidade zomba, a ciência se orgulha, as multidões continuam comprando, casando, viajando, planejando, como se o tempo não estivesse se esgotando. E, no entanto, o céu já falou, o relógio profético não parou. Cada evento, cada sinal, cada abalo global é um eco da mesma mensagem que Noé pregava com martelo na mão. Arrependam-se, voltem-se para Deus, antes que a porta se feche. E tal como aconteceu então, a maioria ignora. Vivemos numa geração que celebra o pecado e zomba da santidade, que legaliza o imoral e cancela o eterno. Uma geração que se acha mais sábia que seu Criador e mais justa que sua justiça. Mas Deus não muda. Sua misericórdia ainda está estendida. Sua voz ainda sussurra ao coração quebrantado. E seu Filho ainda é o caminho. Mas haverá um dia, e ninguém sabe quando, em que o céu fechará a porta.
mais uma vez. E você? De que lado estará? Do lado dos que zombam ou do lado dos que constroem? Do lado dos que gritam quando chove ou dos que entram enquanto ainda há tempo, porque a arca já não se constrói com madeira, constrói-se com obediência, e a fé, como a de Noé, não se mede por palavras, se prova com decisões. Se esta história te impactou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e envie este vídeo para alguém. Sua ação agora pode ser o elo que leve esta mensagem a muitos corações. A terra estava em silêncio, um silêncio que não vinha do vazio, mas da purificação, de um mundo que havia sido lavado não apenas por água, mas por lágrimas, por gritos, por memória, por justiça. O juízo havia cessado, as águas haviam recuado, a arca havia descido sobre um novo solo, e ali, de pé, estava Noé, não como um herói conquistador, não como um sábio que previa os tempos, mas como um homem quebrantado, tremendo, consciente de que havia cruzado a fronteira entre a condenação e a misericórdia. Não por mérito, mas por fé, não por força, mas por graça. E nesse instante, quando o céu voltou a se vestir de azul e o vento já não rugia com fúria, mas acariciava a pele com ternura de começo, Noé não correu para reclamar territórios, nem se ocupou em garantir provisões, nem se lançou a explorar a paisagem de um mundo desabitado. Em vez disso, caiu de joelhos, recolheu pedras, levantou um altar e ofereceu sacrifício, não por tradição, mas por gratidão. Andei não para cumprir uma ordem, mas para expressar o inexprimível, que ainda existia vida, que ainda existia perdão, que apesar de tudo, Deus havia decidido começar de novo com a humanidade. E foi então que o céu falou, não com voz de juízo, mas com promessa, não com advertência, mas com aliança, e colocou nas nuvens um arco, não como arma, mas como símbolo, não como ameaça, mas como lembrete, um arco que não apontava para o homem, mas para cima, como sinal de que o juízo não seria eterno, de que a destruição não se repetiria, de que o amor do Criador havia superado mais uma vez a rebelião da criatura. Esse arco, colorido, suave, flutuando como um suspiro celestial, não foi feito apenas para os olhos de Noé, nem só para sua geração, nem como uma decoração passageira da paisagem. Foi estabelecido como uma aliança eterna, uma promessa silenciosa de que, mesmo quando a humanidade se inclinar para o mal, mesmo quando o pecado volte a se multiplicar, mesmo quando a escuridão pareça repetir seu domínio, haverá sempre uma promessa firme no alto. Uma marca divina que declara, ainda há esperança, ainda há redenção. E é por isso que esta história não é antiga, nem distante, nem morta. É presente, é urgente, é sua. Porque embora já não haja uma arca de madeira se erguendo no meio dos campos, embora não ouçamos martelos batendo dia e noite, embora os animais não caminhem em pares para um refúgio físico, a mensagem é a mesma, e a porta, sim, ainda está aberta. Hoje, Jesus é essa arca, Jesus é essa única porta, Jesus é essa cobertura de betume que protege por dentro e por fora. Jesus é essa estrutura sagrada que, embora pareça ridícula aos olhos do mundo, é a única salvação quando o juízo começa a cair. E tal como ocorreu então, muitos hoje caminham indiferentes, fazem planos, compram, vendem, casam-se, zombam, ensinam que tudo continua igual desde o princípio, sem saber que o relógio de Deus não parou, que a chuva já não cai em gotas físicas, mas os juízos já começam a pingar sobre a consciência dos homens, e que o tempo de entrar está se esgotando. Porque como nos dias de Noé, a verdadeira fé não é popular, não é cômoda, não é celebrada. A verdadeira fé é solitária, é questionada, é atacada. E, no entanto, é essa fé,
Essa mesma fé que construiu uma arca sem planos humanos, que resistiu 100 anos de zombaria, que entrou por uma porta fechada por Deus, é essa fé que hoje se te oferece. Não como uma ideia abstrata, mas como um ato de entrega real, como uma decisão urgente, como uma rendição sem condições. E você que ouviu esta história até aqui, não está aqui por acaso. O mesmo Deus que viu Noé entre milhões, hoje vê você entre esta geração. O mesmo Deus que falou ao seu coração em meio a tanto ruído, hoje sussurra ao seu espírito, não com condenação, mas com ternura, não com ameaças, mas com amor, não com imposições, mas com um convite para entrar antes que a porta se feche. Porque quando esse dia chegar, e chegará, não haverá espaço para gritos, nem para negociações, nem para segundas chances. O juízo não esperará os indecisos. A misericórdia não se estenderá além do tempo que Deus determinou. E você, só você, pode decidir se estará dentro ou fora. Noé não salvou o mundo, mas salvou sua casa. Não transformou sua geração, mas andou com Deus. Não teve todas as respostas, mas obedeceu à voz que não o deixou só. E você pode fazer o mesmo, porque a porta ainda